FM Network. Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana Gabriela e hoje eu tô trazendo essa introdução um pouquinho mais diferente do que vocês já estão acostumados, porque no dia da gravação a gente teve um pequenino problema com a conexão, o que tornou essa introdução que a gente faz com todos os integrantes do episódio inutilizável. Então, só para deixar vocês contextualizados, junto comigo participaram desse episódio a Camila e a Larissa, que vocês já conhecem, elas já participaram de episódios anteriormente. Só que eu também quero falar sobre algo que eu sei que vocês também já sabem. O TTG faz parte do FN Network. Só que você já conhece os outros podcasts da rede? Se você gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Se você gosta de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Além do TTG, o Icecast fala sobre a NHL. Na MLB tem o pessoal do Rebatida, que cobre a maior liga de beisebol do mundo, que inclusive começou uma temporada nova há pouquíssimo tempo. E além desses podcasts gerais, também tem vários focados em times específicos. Então, para você ouvir todas as notícias dos seus times, corre em somosfnn.com.br e se delicie com a quantidade de podcasts que tem por lá. Para não perder nenhum episódio, atualizações, notícias e tudo que há de melhor, segue o @SomosFNN em todas as redes sociais. Agora aproveitem esse episódio do TTG que a gente vai falar sobre os 4 eliminados da divisão Atlântica, ou seja, aqueles times que sequer classificaram para os playoffs. Hoje não vamos falar de playoffs, a gente vai falar dos times que foram eliminados, né, que não estão nos playoffs, que a off-season começou mais cedo, e eles são da divisão Atlântica. Antes da gente começar, vocês esperavam algo diferente lá no começo da temporada para esses times aqui? Ou já vocês olham para eles e já ficam, não, esses times de fato não iam chegar a lugar nenhum? É maldade de falar que eu esperava? Não. Eu esperava. Não, eu ia falar que eu esperava também. Eu acho Não que sei sim. se é muito ridículo da minha parte falar que sim, depois que a temporada já acabou. Talvez seja, né? Que, ai, não, claro que eu esperava, sim, sim. Mas, não é necessariamente eu esperava, mas faz sentido. Tipo, se você Isso. analisar a situação de cada time e onde eles terminaram na tabela e a situação deles na temporada, faz sentido para a situação do time, né? Não é uma coisa Eu que acho que surpreende. também o retrospecto de vários desses times aqui, né? Que não é Isso. só esse ano que não conseguem Exatamente. chegar aos playoffs. Eles já vêm patinando já tem alguns anos. A maioria deles, né? Acho que a última vez um time desses 4 que chegou foi os canadienses. É uma temporada típica, né? Que eles chegam ali, né? Exato, fora da curva. É porque eu acho que os Devils foram um pouco atípicos aí na Metropolitana, né? A diferença de que eles estavam no passado para agora, né? Eu acho que eles tiveram o dobro de vitórias que eles tiveram na temporada passada, por exemplo. Mas eu acho que a divisão Atlântica é uma divisão mais difícil. E quando você olha quem classificou na Atlântica, Boston, Toronto, Tampa e os Panthers, você fica realmente, não tinha espaço para essa galera entrar porque a divisão já estava muito difícil, né? Então, eu acho que, assim, como a Lari falou, é fácil falar agora que acabou, mas é que realmente olhando para quem tá do outro lado, quem são os classificados, né? Você até entende porque que não teve espaço, né? Sim. Pra falar a verdade, uma coisa que me surpreendeu positivamente foi, a gente vai falar de cada time especificamente, né? Mas a posição dos Sabres. Dos Sabres. Que eles, tipo assim, porque eu imaginava que eles iam brigar, entendeu? Quando eu falo que eu não tô surpresa, não é porque eu esperava que eles não se classificassem, é porque eu esperava, por exemplo, uma briga. Eles brigando de alguma maneira.
os Sabres, eles me surpreenderam porque eles foram até o finalzinho do finalzinho do Uhum, finalzinho, exatamente. Ainda que disputando. matematicamente, né? Ainda que matematicamente, mas foi. Exatamente, exatamente. Foi bem assim, até o finalzinho, eles foram até onde eles conseguiram chegaram bem perto, assim, né? Obviamente, tinha outros Eu acho times, que então tivesse até uma cobrança maior de Ottawa, né? Porque eles trazem muitas. Sim, Traz o The Blinket lá de Chicago, né? O Claude, é todo mundo. Eles vão para os playoffs e tudo. E peraí, eles tiveram uma temporada bem mais inconsistente do que Buffalo, né? E terminam atrás de Buffalo. Então eu acho que realmente Buffalo tá voltando, né? Acho que a saída do Jack Eichel acabou que foi a resposta, meu abriu a Deus. porta. Polêmica. Ai, pois ai. é. Mas Mas eu é. acho que, por exemplo, Sabres, talvez, a gente vai falar depois, né, direitinho sobre cada um desses times, mas eu acho que já dá para, na próxima temporada, talvez a gente consiga ver eles lutando por algo assim mais efetivamente, enquanto tem Sim. outros aqui, e ao redor da liga, obviamente, né, mas como a gente tá focando nessa divisão aqui, e talvez a gente ainda continue vendo eles em situação de barril por mais algum tempo. Buffalo ficou atrás de um ponto atrás de Flórida que consegue Sim, classificar. Então, quem sabe ano que vem Buffalo não é o Florida Panthers dessa temporada, né? A gente não exato. sabe realmente. A diferença, né? Realmente só Montreal que corre por fora, né? Que aí a gente vai falar especificamente, mas Montreal que realmente não tem chance. O resto, em determinado momento da temporada, chegaram ali a flertar com uma classificação do wild card, né? Sim. E também vem muito de coisas que a gente até estava conversando aqui no off, que muitos times até meio que estavam no caminho, e aí coisas que foram feitas ali na trade deadline e tal, que meio que, né, fizeram um sentido oposto. Ao invés do time de fato melhorar, acabou piorando, porque tirou um jogador que era importante, que marcava e tal, não repôs. Então, algumas situações assim que dependendo das próximas movimentações também podem surpreender. Mas então agora vamos focar em cada um desses 4 times e a gente vai começar do pior para o menos pior. Não vou falar melhor porque, né? Mas então a gente vai começar falando do Montreal Canadiens, que ficou aqui na divisão na última posição. Com Ai, apenas ai, 31 vitórias, né? pois é. Mas depois que eles flertaram com uma final de Stanley Cup, nunca mais. Nunca Foram de Conor Bedard, né? É isso aí. mais. Foram de Conor Enfim, Bedard. Infelizmente. Infelizmente ou terminaram felizmente, em né? 28º, né? Na classificação geral da Exato. liga. Ó, Ficaram aí, ó. 28º. E eles foram o primeiro time a ser eliminado de fato da disputa. E vamos ver aqui. Foram eliminados após a derrota de 3-2 para o Philadelphia Flyers. E Olha galera, isso. que Pra tu situação, ver. hein? Que Olha aí. situação. Se você acha que tá Aí você ruim já para vê um você, panorama. imagina para isso. E é o segundo ano, né? A segunda temporada consecutiva que eles ficam de fora dos playoffs depois daquele ano atípico que eles conseguiram chegar à final da Stanley Cup e Véi, perderam para o inacreditável, tá? Tampa Bay Lightning. E é muito Adoro. curioso, é muito curioso, porque a gente que acaba, assim, no TTG a gente tem mais contato com fãs de vários times. E aí, depois dessa primeira vez que os canadienses foram eliminados, muitos torcedores que chegam nesse momento de playoffs e veem o canadiense, né, nessa corrida e uau, final, eles pensam, nossa, é esse time que eu vou torcer. E aí depois eles não entendendo nada. Nossa, como assim que eles não classificaram? O que é que aconteceu? E aí Propaganda enganosa. até você explicar, então, cara, aquele ano foi completamente fora do normal. O canadiense é assim mesmo, você vai vendo, por mais que você não enxergue a pessoa, você vai sentindo a decepção dela ao digitar a mensagem Sim. de volta para você, sabe? Então, é muito legal. Se você não entende nada de hockey e está chegando agora, é legal assistir os playoffs, mas cuidado antes de fazer uma decisão. É. É porque, gente, eu penso assim, Montreal, vamos olhar por esse lado. Montreal teve aquela chance, agarrou e foi até o final, coisa que o Winnipeg Jets não fez, coisa que o Edmonton Oilers não fez naquele ano, Uhum. que o Toronto Maple Leafs não fez. Entendeu? Era a chance de o time canadense chegar na Exato. final de novo, e Montreal, que Uhum. ninguém dava nada por nada, pegou o Carey Price endiabrado, entendeu? Carey Price Uhum. inspirado, e o time foi.
E o time foi, entendeu? Eu acho que ele Sim. aproveitou a chance. Eu Mas é que a acho que galera também realmente, né, o que chegou fato, não né, entende, de né? não ter tanta pressão neles, que, tipo, nossa, o quarto Exatamente. time ali, então, tipo, ninguém dava nada, eles, né, fizeram do limão uma limonadinha. Então, é isso aí. Então, O que que vocês acham que faltou para que o Canadiense conseguisse ter aí uma temporada melhor e conseguisse beliscar pelo menos uma vaguinha de wild card? O que não faltou, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Ai, ai. A gente até tava até conversando antes, né, que eu, pelo menos, eu não lembrava mais das lineups do Canadiens, nem eu. porque Uhum. machucou tanta gente sofreu lesão, e aí a off-season deles, né, antes da temporada começar, também mexeu com os jogadores, foi aquele surto completo, porque eles iam, eles tiveram, né, a primeira escolha no draft, e aí eles fizeram um troca no meio do draft, e aí, que confusão, que surto, mudou gente, mandaram um jogador pra fora, o próprio Romanov, que tá na Islanders agora, aquelas né, que não consegue ficar um momento sem falar do time. Mandaram o Romanov, que era um dos defensores mais, assim, consistentes, digamos assim, né, recorrentes, regulares deles. Mandaram embora, e o time mudou muito. E aí, depois das lesões, ele mudou de novo. E ele continuou mudando. E até um ponto que parecia que só tinha o Nick Suzuki, o time. Exatamente. Era o Nick Suzuki acompanhado com o espírito E dele o de povo. capitão. E o povo de Montreal. Exatamente, o povo de Montreal. Gente, tem, inclusive, viraliza na reta final da temporada uma foto, né? Que era os jogadores lesionados de Montreal assistindo ao jogo. Gente, era assim, era uma fileira Nossa, inteira. era Com o calvo de todo mundo. uma Entendeu? Com o cabinezinha de... ali É unicamente uma para os cabine jogadores inteira. quebrados. Entende? Então, foi o time que mais sofreu com lesões a temporada inteira. Então, eu acredito que eles. Vai ser um plano a longo prazo, né? Desde já minha aposta para eles é uma coisa a longo prazo, porque é um time muito jovem, entendeu? Eles realmente não encontraram um goleiro depois dessa lesão do Carey Price. O Carey Price não quer admitir que já tem que aposentar, porque a gente sabe que ele não vai voltar. É uma coisa Sim. muito séria o joelho dele, não tem nem cirurgia ainda, um retrospecto de cirurgia, porque ele precisa fazer. Eu acho que vai ser difícil, mas eles devem acabar anunciando no off-season, é uma aposta minha. Então, assim, eles vão precisar encontrar uma dupla de goleiros, entendeu? Nem todo mundo é Boston Bruins, né, galera? Aí, Exato. e vão construir aos poucos esse time, né? O Juraj, por exemplo, né, que foi a primeira escolha no passado. Ele também se machucou, ficou fora, entendeu? É mais Tadinho. fácil você falar assim, como a Lari falou, só ficou Nick Suzuki, entendeu? Porque Sim. todo mundo machucou, gente. E foi cirurgia, entendeu? Era 2 meses fora, não eram lesões assim, 2 semanas, entendeu? A galera realmente ficou muito tempo afastado. E eu acho que depois chegou um tempo, o time jogou, chutou o balde, né? Vamos esperar a próxima temporada e tentar se reconstruir aqui, porque não tinha mais o que fazer. Entendeu? O poderio ofensivo deles ficou muito fraco. Tipo, o Nick Uhum. Suzuki, sabe, 60 pontos. Entende? Não dá para você conseguir se classificar com, sabe, com poucos pontos assim, entendeu? Ele E precisava de depender também ajuda. de tão poucos jogadores, né, para chegar É, nisso. E exatamente. até assim, ok, são jogadores, bastante jogadores que estão fora, e ok, vai ter alguém que vai entrar no lugar, só que por mais que sejam bons, às vezes é a primeira experiência na NHL, tem aquela questão de que você precisa se entrosar com os outros caras da tua linha, então não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite. É raro quando esse entrosamento acontece assim logo de cara, né? Então, de Exatamente. fato, é normal que precise de um tempinho para engrenar, então É é isso porque aí. a lesão, ela não só muda, ela só não é tipo assim, nossa, perdi um jogador bom. Sim. E aí o meu time ficou pior porque eu perdi um jogador bom. Não é só isso. É assim, perdi um jogador. A linha dele vai ter que substituir alguém. Mas Uhum. às vezes eles não vão só substituir a pessoa e pronto. Eles vão ter que mexer em outra linha que já está estabelecida, pegar um jogador dessa linha que já é a linha formada, colocar na linha que está faltando gente. E aí essa outra linha que ele estava vai ficar com um buraco que vai ter que ser preenchido ou com um novo jogador ou com outra pessoa de uma outra linha que também já está formada. E acaba que isso muda o panorama do time inteiro, porque as linhas mudam muito, sabe? Não é o primeiro nem o último time que vai sofrer com troca de linha, assim. Que é óbvio que você tem que estar pronto e o seu time tem que
para brigar, tem que estar se adaptando o tempo Exatamente. todo. Isso é óbvio, porque muitas coisas podem acontecer durante uma temporada. Então, essa capacidade de se adaptar é, inclusive, uma coisa, um dos itens que faz um time chegar muito longe. Só que, se você tem que se adaptar com todo mundo ao mesmo tempo, aí fica difícil, né? Exato. E aí você tem jogadores que nunca nem se viram, nunca deram um oi um pro outro, que de repente tem que ficar jogando lá porque metade do time tá machucado. E aí, assim, eu não consigo nem ficar, nossa, o técnico isso, o GM aquilo, não sei o quê. Tipo assim, eu não consigo Uhum. É porque o analisar time essa jovem. temporada. Exato, Não um time consigo muito Então, jovem. analisar essa assim, temporada. entendeu? Ó, por exemplo, eu não, eles têm uma escolha de top 5, né? É improvável que eles vão pegar o Conor Bedard, né? Eles terminaram em 28º, como a gente falou, mas vai vir alguém muito bom. Entendeu? Exato. Isso é fato. Eles vão pegar uma outra pessoa. Então, ele já tem muito prospecto para desenvolver. E o Uriah é um deles. Eu acho, Sim. inclusive, que o Uriah, ele foge Uhum. um pouco da linha. Por exemplo, o Shane Wright, né? Que todo mundo esperava que fosse ser draftado. Porque o Uriah é muito grande, né? E muito forte. Ele deve fazer o quê? 19 agora. Então, assim, é o menino que imagina quando ele ganhar força, né? O Kirby Deck saiu de Chicago, se deu muito bem, enquanto antes de se lesionar, para variar. Então, assim, tem muitos meninos jovens que eles vão ter muito tempo para desenvolver. O Nick Suzuki em si também é um capitão muito jovem. Entende? Pode ser o Sim. Nico Rich no futuro, quem sabe, né? Quando chegar com as criancinhas ali. Mas eles também precisam, acho que, desenvolver os goleiros, né? Trabalhar essa questão de goleiros. Às vezes aí talvez ali é importante você ter um goleiro mais jovem, mais experiente, né? E aos poucos montar essa linha, como a Lara falou, botar alguém mais experiente na primeira linha para segurar, e na segunda e vai. Mas tem que chegar todo mundo de preferência saudável, né? Porque Sim. se não for assim, um E uma pouco outra difícil, né, coisa que, Montreal? querendo ou não, às vezes é até importante é que tem jogador que não só faz um papel, né, que é de relevância dentro do gelo, mas que fora do gelo, no vestiário e tal, tem uma presença importante. E é Sim. um líder, por mais que não seja o capitão, mas que atua assim em outras frentes também. E aí, às vezes, você também não tem mais essa figura dentro do vestiário para dar um gás, aquela voz de experiência que vai puxar esses meninos mais novos, porque tem muito menino novo ali, né? Então, isso tudo também reflete nessa questão. E esse Imagina, problema gente. Vou pode escutar falar. palavras sábias do Nick Suzuki. Não tem condições ainda, né, galera? Exato. Esse meu capitãozão aqui, ó, esse querido de 20 anos de idade. Eu acho que as É... figuras mais velhas é o Jake Allen, o Josh Anderson e o Bruno Gallagher. Eu acho que são as pessoas mais velhas que existem hoje em Montreal, mas acho E que o o Carey Gallagher até Price. tem. E o Carey Price, né? Acho que o Price tá lá, que nem um fantasma, assim, galera, vamos, Eu assim. acho que o Tá Brandon só... Gallagher não aguenta mais, pra ser bem sincera. Eu acho que ele Também nem acho que ele não também não tem, aguenta acho que ele mais. não tem esse perfil. Ele só quer Isso que eu ia que o falar. time fique Não tem bom. perfil. Exato. Entendeu? Porque, inclusive, quando o Brandon Gallagher era jovenzinho, tipo, jovenzinho, né? Porque ele não é também um velhaço, né? Tipo assim. Quando ele era muito jovem, o time do Canadian era muito veterano. Exato, é Então verdade. O ele, time foi de ele muito veterano para muito jovem num espaço muito curto de muito tempo. curto de E tempo. o Então por isso que ele Gallagher no tá. meio, né? No limbo. É, Ele Ele não no conseguiu meio. ficar. É só extremo, exatamente. ou um ou outro. E ele não conseguiu, por exemplo, se você tem um time que é cheio de veterano, você, que é o jovenzinho, você não vai arranjar, tipo assim, você não vai desenvolver essa característica necessariamente, porque não vai ter ninguém ali para você liderar de qualquer forma. Você está sendo liderado o tempo todo. E quando as pessoas deixam de existir no time, e aí de repente você se vê nesse lugar, será que ele tem esse perfil? Eu acho que não. Então, apesar de, com certeza, ele deve ser uma referência do time, porque não necessariamente por causa da liderança em si, de ser um capitão, não sei o quê, mas porque ele já está em Montreal há muito tempo, né? Ele Exato. joga em Montreal há muito tempo. Então, ele não deixa de ser uma referência, mas não é Uhum. aquela É referência. porque eles vão de um time que tinha o Shea Weber, gente. O Shea Weber, não sei se era o capitão quando eles vão pra final da Stanley Era. Cup, não Eu lembro acho que agora. era assim. Eu acho que era. Querendo ou não, o Corey Perry tá no meu time hoje. Mas assim, você tinha o Price, o Perry, o Shea Weber, toda essa galera ali que compete contigo em 2021, menos 2 anos depois. Um já mudou de time, e os outros dois, Sim. basicamente, o Shea Weber hoje é moeda de troca, né, galera? É Sim. só isso. Porque também é outro que não vai voltar. Então, assim, eles eram um time de veteranos, né? Pessoas muito conhecidas na liga
Então, acho que agora que o time, especialmente com o corpo técnico, né? O Martin St. Louis que vem, que eu acho que é um técnico jovem, que entende os jogadores, né? O Caulfield, no ano passado, eu lembro que ele não estava marcando, não estava produzindo, aí chega um novo técnico menino, assim, que tem uma flor, desabrochou. Então, eu acho que ele tem um jeito realmente para lidar com essa garotada, e é questão de tempo, entendeu? Acho que daqui a alguns anos É. vão dar trabalho. Não é agora Se ainda eles, não, se pelo eles menos. conseguirem manter uma regularidade, porque eu acho que nesse ponto aqui do Canadians, a gente não consegue nem falar de consistência. A gente tem Regularidade, que falar exato. de regularidade, deles conseguirem manter o time de um jeito por um certo período de tempo, para que eles consigam se desenvolver da melhor maneira possível. Porque se machucando, voltando, mudando, não vai conseguir desenvolver direito, né? É, é uma defesa que me preocupa um pouco ainda, em questão de, tipo, a gente ouve muito falar, pô, o Kirby Dach, o Nick Suzuki, o Cole Caulfield, são jogadores muito jovens, muito bons, mas a defesa tem o Juraj também, né, o Juraginho, mas, tipo assim, a defesa, questões, né? Será que tá essas coisas todas? É, que pra mim é um dos maiores problemas deles, que é essa questão do goleiro. Cara, se eles não têm o Carey Price, eles não têm nada. E eles já não têm o Carey Price. Porque o Carey Price não é essa mesma. Não representa a mesma coisa do que antes, assim. Não representa no sentido de representar figurativamente, né? Porque a gente sabe que o Carey Price é gigante em Montreal, não tem nem o que falar. Né? A pessoa dele, enfim. Mas em questão de entregar enquanto goleiro e o físico e a dupla. Não tem uma dupla de goleiros. Montreal não tem uma dupla de goleiros constante, que continua no time. Eles vão ter um problema muito sério. Eles vão ter que ir atrás de um goleiro na off-season. É, tá faltando alguém experiente. É isso que eu acho que o Montreal é isso, gente. Eles precisam de regularidade para poder criar uma identidade para o time. Hoje o time não tem identidade. O time só entrava no gelo e é isso aí, galera. Vamos lá, É meio tentar não freestyle, Uma perder. assim. outra questão, até Muito sobre, freestyle. sobre a Acho que agora Larissa eles falar, precisam. os goleiros e tal. Se você analisa o mercado da NHL hoje, não tem, assim, muitos goleiros disponíveis e que tenham, de fato, assim, né? Não, deixa pra mim que eu vou segurar o rojão. Então, é Exato. uma questão que futuramente também a gente vai É, ver esse probleminha aí, que vai ter é, time mas, precisando de goleiro. mas olha só, o Canadian Já tem temos, 11 né? escolhas. O Canadian Sim. tem 11 escolhas de draft esse ano. A Camila falou, né, que eles tinham uma escolha de top 5. Tem uma escolha de top 5 e mais 10 escolhas para fazer esse Sim. draft. Mas É é gente isso, pra caceta. eu acho que, Só a obviamente, galera possivelmente, chegando. né? Eles devem ter goleiros já no time júnior ali da NHL, possivelmente vão selecionar mais goleiros. Só que é isso, muitas vezes esses goleiros vão precisar serem desenvolvidos, é muito difícil você já Uhum, escolher alguém que você já vai colocar ali que ele vai dar conta. Então, talvez exatamente. não seja para o próximo ano e nem para o próximo ainda, mas talvez um pouquinho mais para frente eles já tenham goleiros que eles mesmos desenvolveram e que Sim. conseguem manter de fato essa constância. Mas é muito difícil também desenvolver esses goleiros sem ter alguém ali para liderar, né? Que seja Hum, aquela pessoa que, aquele goleiro mais experiente, é, o que é uma Carey coisa que Price, tá no caso, faltando. né? No caso, é Carey porque eu, Price, assim, você tem que aposentar e já virar instrutor de goleiro. Carey Price, tá aí. Já temos uma profissão para você é, dentro de Montreal, exatamente, porque entendeu? Só assim, porque na ausência de, exatamente. de um goleiro mais experiente, vai ter que ser o Carey Price fazendo esse papel de tutor. Mas aí, por exemplo, o time, vamos supor que daqui a uns anos o time fique mais consistente, mas não consiga resolver o problema do goleiro. Aí eles vão para uma primeira rodada de playoff e tem goleiros simplesmente que nunca jogaram playoff na vida, que é uma coisa que acontece, tá acontecendo com alguns outros times agora, mas assim, que tem talvez outros parceiros de time que ajudem nisso. Mas o Montreal vai ser um time que, no o dia que eles chegarem nos playoffs, eles não vão ter ninguém que já jogou playoff praticamente. Sim. Que é Só um o outro Nick Suzuki. problema. E tá o Nick Suzuki lá. E tá o Nick Suzuki, e tá o Brennan Gallagher lá. E o Brennan E o Gallagher Cole, já quase não, o Cole aposentou. Caufield também jogou, né? A gente tem que dar. O Caufield vai estar lá também, pronto. Então, né, a gente, acho que a palavra, como a Lari falou, é regularidade, né, para Montreal aqui. A gente, daqui a alguns anos, a gente vai dar dor de cabeça pra gente. Aí, acima de Montreal, né, que aí tem já uma diferença de pontos um pouco relevante, Diferente. né, tiveram.
Aquela fazendo Ainda bem que matemática você ao puxou, vivo. porque eu olhei aqui e falei, gente, faz quase meia hora que estamos falando canadienses Quem e eu não diria, né, galera? achei que ia render tanto, mas então, Camila, puxa o próximo. Aí temos aqui Detroit Red Wings, que terminaram com 80 pontos, né? Então todo mundo esperando Detroit, o plano do Yzerman, né, gente? Que ele vem de, ele já é GM, o Steve Yzerman é GM de Detroit há 4 temporadas. Eles terminaram em sétimo lugar na divisão Atlântica. Eles foram eliminados da disputa, né, dos playoffs, quando eles perderam para Buffalo por 7-6 em uma disputa de shootouts, aí combinado com outros resultados que nós tivemos, né? A questão de, de de Detroit é que, assim, é pelo sétimo ano consecutivo, eles não conseguem se classificar. Uhum. E, curiosamente, né, eles chegaram a se classificar por 25 anos seguidos, imagina, entre 91 a 2016. E aí, parece que quando o Dylan Larkin, né, que é o capitão deles, estreia, o time simplesmente desanda, né? E aí, eu acho assim, eles estavam numa temporada, numa sequência interessante, de vitórias e tudo, e estavam até empatados no segundo wild card dos playoffs na Conferência Leste. Aí eles enfrentam Tampa Bay, perdem de 3-0, lembro que foi um sábado, nunca esqueci. E aí eles têm 2 derrotas horríveis, gente, contra Ottawa. Tipo assim, que as derrotas combinadas dão um total de 12 gols sofridos e apenas 3 marcados. E aí a Meu moral do Deus, time né? E é vai isso pro aí, então, brejo, o né? time Tipo, não consegue se ficaram recuperar, e completamente aí morreu. abalados. E aí, o que é que vocês acham, gente, de Detroit? O que é que deu errado? O que é que pode melhorar? Cara, eu acho que eles perderam muitos jogadores também, Sim. né? Por exemplo, o próprio Tyler Bertuzzi, que foi pro Boston Bruins, e agora tá fazendo super diferença nos playoffs, era do Detroit Red Wings. O Jacob Vrana E vai pro time da Ana. Do Blues. Uma, uma grata coisa que esse time fez, essa porcaria, né? De blues, no caso, não de Vrana, porque o bichinho é bom, o bichinho é bom. Mas também, né, por outro lado, eles levaram vários dos meus homens, então. E homens, no caso, que são bons. Então, eles têm peças muito boas, mas é isso, né? Não vai. E aí eles, como até a Camila tinha mencionado, que é um jogador que encaixou muito bem para o time que foi trocado, que é o próprio Bertuzzi, que já está lá com o parceiro dele, o Pasternak, parece que os dois até têm um imã, e eles estão sempre se encontrando, eles funcionam muito bem. E aí, Detroit, né? Talvez tenha trocado ele antes da hora, talvez. E aí, é o que a Camila até falou aqui no off, e aí o Larkin ficou sem parceiro, né? Tá ali solitário. Então eu acho que. Inclusive, Pode foi falar. assim, amiga, te interrompendo. O Larkin renova, porque estava naquele vai ou não vai, aí ele renova, né, o contrato dele. Aí no dia seguinte, o Bertuzzi, que é amigo próximo dele, é trocado. É assim, uma faca, Steve Eisner enfiou. Parabéns, aqui seu contrato renovado, você vai perder seu melhor amigo. Eu não entendo muito. ele chora na entrevista Chora na coletiva entrevista depois que o Tyler coletiva. Bertuzzi vai embora. Tadinho, gente. Cara, É é porque muito triste. É engraçado porque Detroit tá faltando talentos de ponta, entendeu? Tanto que o Dylan Larkin tem os números maravilhosos nessa temporada, E inclusive, outras se eu coisas não me engano, maravilhosas chega a ser também, né? perto, entendeu? Ele tem uma temporada de sucesso, então ele faz a parte dele. Aí eu não entendo porque o GM chega e troca basicamente todo mundo que tá no ataque. Ok que o Vrana não tá mais correspondendo e tal, mas o Bertuzzi, eu acho que o problema do Bertuzzi justamente foi a questão de dinheiro, né? Porque ele queria mais do que o clube poderia oferecer. E aí ele, então quer saber, mano, vai aí, vai pra Boston, vai competir os playoffs, depois a gente vê aqui o que vai fazer, entende? Mas Detroit passa pela mesma situação, inconsistência no gol. Eles têm talentos incríveis, né? Que a gente sabe o Lucas Raymond, o Seider, que eu acho que o Seider com o tempo vai ser um grande defensor, né? Ele criou o Calder ano passado, Sim. mas eles estão sofrendo inconsistência de goleiros, entende? O Dylan Larkin está abandonado, não tem tanta gente no ataque, e aí é um pouco complicado. Se ninguém marca, né? Não tem como. Assim como os outros times dessa lista, é um time muito, muito jovem. E então, realmente, a questão da experiência vai mudar. Inclusive, Mas é Tyler uma. Bertozzi acabou de marcar um gol por Boston Bruins. Venho Menina, falar. Olha aí. Interrompo essa gravação para olha. falar. Entendeu? Eu vi que eles marcaram, que eu falei que ia marcar. Um beijo, Natália, para você achar que não para de aprender a É, confiar no seu time. um Eu falei beijo. que eles iam marcar, aí eu puxei o celular, tá aqui, Tyler Bertozzi. Então tá aí, Tyler Bertozzi está.
Tá É. brilhando os Só playoffs. Fala provando o do homem. ponto que tá funcionando. É isso. E eu acho que é uma coisa que eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho a impressão, não sei se eu vou eu posso estar cagando na cabeça aqui de jogadores excelentes que no futuro serão lendas. Mas me Nesse dá um pouco a momento, impressão, né? exatamente, nesse momento me dá a impressão de que desses times que têm jogadores muito jovens, o Red Wings é um que tem menos nomes hypados, É. sabe? Tipo, quando você vai para Montreal, tem lá um monte de jovem que que todo mundo sabe o nome. Aí você vai ver no próprio Sabres, no próprio Senators, um monte de gente jovem que tá todo mundo assim, uau, quem serão? Com o spotlight bem em cima, assim. E o Red Wings, o Moritz Seider sempre na boca do povo, né? Sempre na boca do povo. O Dylan Larkin, que não é mais um bebezinho, né? Não é mais uma criancinha. Também tá sempre na boca do povo, porque é bom, vai fazer o quê? Tem o Lucas Raymond também, mas mesmo assim. E o resto? Cara, a lista, a gente fez aqui, tem no nosso roteiro, inclusive, um beijo pra Dani, Exato. E que pra ajudou no Camila roteiro. também, E as pra duas Camila. aí, É verdade. guerreiras. Às vezes não parece que tem roteiro, mas tem roteiro. É, a lista de possíveis de agentes livres do Detroit Red Wings é assustadora. É verdade, né? Tem muita É gente. gigantesca. E aí você não sabe o que que o Steve Eisenman vai fazer. Ele vai deixar todo mundo embora para abrir espaço e contratar outras pessoas e começar a trazer uma galera de peso, ou ele vai renovar uma parte disso aqui e vai draftar mais gente e não sei o quê, e vai ficar um eterno a qualquer momento. Eu acho que ele, pela entrevista dele, eu tava dando uma olhada, né, no final de temporada, eu acho que ele tá abrindo espaço para contratar, porque assim, eles têm 28 escolhas no draft nos próximos 3 anos, incluindo 5 escolhas na primeira rodada, 5 na segunda, 5 na quarta. O Yasman quer fazer uma creche. Ai, chega, Só que ele chega, chega. enfatizou 28, que 28, gente. cara, é assustador, cara. É Isso não é muita real. coisa. É muita coisa. Vai todo mundo pro Detroit. Caraca, é tipo nove escolhas por ano. É muita Isso é um gente. É absurdo. Isso é muita coisa, assustador, né? gente. Mas aí Sério. o Wiseman fala que ele tá querendo usar isso como moeda de troca, né? Para ele trazer também alguns nomes. Eu acho que não tem também como você criar um Hum, time só com meninos jovens, entende? Não só com o Dylan Larkin, ele vai precisar de outras figuras. E eu acho que é engraçado que a Lara falou disso, da questão de chamar atenção. Porque o Seider foi uma pessoa, foi um jogador fabricado, né, por Detroit. Ninguém esperava que ele ia ser draftado na posição que ele foi, e o Steve Eisman chega e chama o Seider, que vem e ganha o Calder. Então, assim, ele tem um bom olho realmente, né, para essas Sim. escolhas. Até, Mas até uma coisa que eu, eu ia comentar aqui, né? Na minha humilde opinião, o ideal é sempre que você tenha essa mistura de jogadores que são mais veteranos com os bebês. Não dá para ter um time só com um ou só com o outro, porque a gente sabe que dá ruim, né? E ele tem, de fato, um olho muito bom, até porque se você pegar o Tampa, né? O Island ele trabalhou no Tampa por um tempo, e aí foi o você vê GM, é o que, GM que constrói exato, tudo isso, né? que Ele que constrói traz o esse time Kucherov, o que Vasilevski, chega né? a Então, 3 finais seguidas. Então, é uma pessoa que sabe o que está fazendo. sabe o que tá Então, fazendo. eu acho que é aquilo. Talvez não agora, né? Muito possivelmente agora não, mas futuramente também é um time que pode incomodar bastante. Sim. talvez está faltando o russo no time. Eu digo porque eles, como eu falei, Sim. enquanto a Ana falava, o Yasman traz as figuras muito famosas, né? No Tampa Bay são todos russos, né? Inclusive Kucherov, que era orientado pelo Fedorov, entendeu? E aí o Fedorov vai lá, meu filho, que o Steve Yasman vai lhe receber muito bem na Flórida e recebeu. Então, talvez esteja faltando algum russo, entendeu? Porque tem muita gente chegando, mas quem Você sabe, né? abre O o negócio do seu, Detroit. você abre o seu olho, hein, Camila? Que esse homem vai até Tampa Bay e vai pegar a gente de vocês. O Você, técnico, o técnico você, deles já era um assistente de tampa. hum, Ele tá levando de pouquinho em pouquinho, o Eisman tá levando gente de tampa assim. Olha, o corpo técnico já fica levou. ligado, hein? Que ele vai lá e ele vai roubar a gente. Ai, gostei tanto de trabalhar com esse querido. Vai lá em Tampa. Vem, Vasilevski, Vem vem pro cá. gol. Não, Imagina, imagina. meu Deus, eu me mato. Eu acho que o Light ia colapsar. Tipo assim, o que que eu faço? Agora eu não tenho mais o que fazer. O problema é que a gente parece estar repetitiva, né? A gente fala de consistência e goleiros, mas vai fazer o quê? A gente É o precisa que de uma dupla de faltou, goleiros, né?
Você vê que você É pega óbvio. o melhor time essa temporada, que teve Tem quase, dois sei goleiros lá, bons. 70 vitórias, o que que eles têm? Dois goleiros bons, Goleiro- entendeu? É. Não, o Uns com próprio. muito, outros com tão pouco. Os times que estavam brigando pelo wild card, dos times que estavam brigando pelo wild card, os dois que conquistaram a vaga no wild card da Conferência Leste foram os que tinham os melhores goleiros. Aí, galera. Tá aí. Deu a É, fórmula, não existe fórmula, isso, mas para um goleiro sempre tem uma fórmula. exato. Deboche de E o, goleiro, olha aí, ó. É exatamente. eles E que os que estavam carregam. mais próximos, os que estavam mais próximos era de fato o Sabres e o Panthers, porque o Panthers achou um cara do nada, o, o O Alex querido Lyon, né? Bobrovski pegou a virose. Aí Spencer Knight se afasta, coloca né? o Alex Lyon aí. Eu chamo ele de Lyon. Não A chamo minha ele de também não Lion. sei. Aqui a gente faz a pronúncia. A gente inventa. E Exato. aí, e aí Aquele ele começou a jogador jogar do bem. Islanders, Larissa, como é que é o nome dele mesmo? O Matthew. Barcel, Então, que ótimo. sacanagem. Ninguém vai entender nada nesse momento. Mas fica aí esse Deixe nos easter egg aí. comentários como você pronuncia. Basal, por favor. Ai, passo mal, cara. Mas, mas é isso. Eles acharam a diferença da classificação talvez tenha sido os goleiros, né? Então, lembrando aí, galera, que o Varlamov de reserva, quem quiser pegar o Varlamov e dar alguém bom pra gente, está à venda, tá? No Islanders. Eu faço esse trabalho de porta-voz pro Lula Morello. Quem quiser pegar o Varlamov é um excelente goleiro. E eu não tô sendo irônica, ele é realmente bom. Ele é um excelente goleiro. Se quiser pegar ele pro seu time e nos devolver alguém de, assim, valor, a gente está aberto a Steve negociação. Eisenman, se você está escutando esse podcast, saiba que temos um goleiro para você aqui. Todos as times. Ó, Montreal, o Senators, o Sabres, o Red Wings. Temos goleiro, tá, galera? Né? A minha primeira opção é, de fato, trocar o Varlamov no Oilers pelo McDavid, que eu sei que é Ah, super sim, justa. achei justíssimo. É super justa essa troca, todo mundo sabe disso, Sabiam que o né? Macar não dava não ali em Colorado? Já dava, hein? Já dá um sal, dá um suco ali. Nossa, cara, não, ai que ódio, não sobre isso, porque eles pegaram, se livraram do Devon Tails, ele foi para Colorado, ganhou a Copa, a gente tinha ele, a gente draftou o menino, velho, que ódio que me dá esse negócio. Um dia podemos Então, fazer um podcast sobre isso. Jogadores que saíram de um time pro outro e dão nossa, certo no sério, outro de que forma ódio que me Que imediata. dá. raiva. Mas pode vir também, porque a gente tá precisando de defensor também. Fica à vontade, qualquer um aí que puder entrar. Se Deus quiser, metade dos nossos defensores vai pra casa do caralho. Desculpa, gente. Não queria fazer. Dramas de New York Edição aí Islanders à com o pi. parte. Nós temos É. acima do Detroit Red Wings, nós tivemos. Eita, os Panthers fizeram 3-2. Vamos seguir aqui. Ih, Acima deles, nós tivemos o Ottawa Senators. Essa pronúncia de Senators foi ótima, gente. Estou inventando aqui. Eles terminaram a Senators. temporada com 86 pontos, 39 vitórias, sexto lugar na divisão Atlântica. Também foram eliminados, né, após uma derrota contra o Florida Panthers. Aí a gente vê, quando a gente começa a falar dessas derrotas do Florida Panthers, que é justamente quando o Florida tem aquela arrancada na reta final, e Ottawa, Detroit, todo mundo vai ficando para trás, né? Buffalo vai ficando para trás, né? Florida vem assim e consegue essa classificação. O time não consegue as playoffs pela sexta temporada consecutiva, né? E a última aparição deles foi em 2016, 2017, quando avançaram para a final da conferência antes de perder para os Penguins. Acho que os Penguins são campeões, né, naquela temporada. E aí o problema parece ser, vamos ser repetitivas, né? O problema deles é no gol, né? Eles permitiram 250 gols nesta temporada, né? Terminaram em 21º lugar. E o que é muito engraçado é que eles fazem uma troca de goleiros, que eles mandam, ou eles trazem o Talbot de Minnesota Wild, e aí eles mandam o Gustafsson para lá. Só que o Talbot já passou dos 30, tá perto de se aposentar, e o Gustafsson tem 24. Aí o Gustafsson tá lá. Minnesota Wild, competindo nos playoffs, Gente, é titular sério. em cima do Flurry. Então, Que assim, é o isso, Ottawa meio que sabe? deu um tiro no pé.
né? Mas também o Ottawa trouxe umas figuras interessantes, né? O Alex DeBrincat, que não brilha como brilhou em Chicago. Eu gosto dele, mas eu tenho que falar que realmente ele deixou aqui. Meu Não fantasy não brilhou. foi pra frente com ele, porque ele não marcou muitos gols. Inclusive, pela primeira vez na história das minhas participações no Fantasy, eu venci. Olha só. Tudo bem que, né, o meu Parabéns. autopic brilhou, porque no dia do draft eu estava num compromisso, então devo tudo ao autopic, mas tudo bem, eu É aquela venci. coisa, Não vou tirar meu ganhou o momento. fantasy. Não foi pros playoffs, mas ganhou o fantasy. Então é assim, a gente Exato. trabalha com. Exatamente. Mas acho que é porque o Alex DeBrincat também, ele não queria sair de Chicago, né? Também teve isso. É, ele foi Então, Chicago falou assim: vamos entrar em reconstrução. do Você, Jonathan nada. Davis, não vai ser mais nosso capitão. Patrick Kane, você vai para os Rangers. Strom, você vai para os Capitals. Ah, inclusive o Kubalik, que era um bom jogador, foi para o Detroit Red Wings. Ele é um bom jogador, foi um pouco decente, veio de Chicago. Abrindo um parênteses enorme aqui para falar. Mas e Ottawa tá nesse. O hype e Ottawa tá grande porque eles estão estão no mercado, né? Ninguém sabe se o Ryan Reynolds, que faz parte do consórcio aí, vai comprar o clube, né? Estão esperando que essa compra se encerre agora na off-season, né? Durante o verão, é a expectativa deles. Então, eu acho que se eles forem vendidos, o marketing na cidade vai aumentar, porque tem propostas para criarem uma arena que seja mais bem localizada em Ottawa, porque parece que a arena é um pouco longe, né? Então isso acaba afastando os fãs, enfim. Uhum. Mas, e assim, sofreram com muitas lesões. Mas um ponto positivo que eu posso para falar de Ottawa é que eles fizeram uma trade deadline ótima, trouxeram assim, por valor de banana, defensores. Então, assim, que a galera se machucou. Mas a longo prazo, esse time todo muito assim, saudável, eu acho que vai dar trabalho, porque os números do Brady, né, que é capitão, tão ótimos. E o Tim Stutzler, 21 anos, assim, gente, ele bateu todos os recordes possíveis de jogadores com menos de 21 anos da franquia. O menino, assim, é um monstro. Então, Ele é assim, muito bom. ele é muito bom. E essa dupla vai dar muito certo. Pois é, eu acho que o erro deles foi onde eles perderam. Ken Talbot e na lesão do Chitron. Foi Uhum. onde eles perderam. Porque se você olhar, tanto o Islanders quanto o Panthers classificaram para o Wildcard com 42 vitórias. E o Senators teve 39 vitórias. Foram 3 vitórias só de diferença. Que se eles estivessem ali talvez com um goleiro melhor, sem lesão na defesa, eles pudessem ter brigado melhor, né? Esse jogo que eles perderam pro Patriots, né? Panthers foi tipo assim, os últimos 4, sei lá, últimos 5 jogos, últimos 4 jogos da temporada. Então foi tipo muito tarde da temporada que eles pararam, que eles foram desclassificados, né? Que eles não se classificaram para os playoffs oficialmente. Então é um time que, ao contrário do Canadian e do Red Wings, a gente consegue ver uma estrutura melhor para ele. Então, do Acho. tipo assim, eles quase chegaram agora, então eles podem chegar na próxima temporada. Eu acho que a briga a gente pode ver deles. Eles vão ter que ir atrás de outros goleiros. O Cam Talbot vai ser agente livre nessa temporada. Eu não sei se eles vão querer continuar Acho que não. com eles. Eles têm um monte de RFA, de agente livre restrito, para renovar, que eu tô olhando aqui, tô ficando um pouco apavorada, né? Cara, o contrato me deixa maluca na NHL de verdade. Eu fico assim, um pouco apavorada. Fico, Até gente, porque esse os ano. contratos, o cap space é muito pequeno, né? Aí eu fico desesperada também quando eu vejo que vai chegando no final. Tem gente assim que vai fechar. Eu digo, meu Deus, mas como é que vai Uhum. encaixar Uhum. fulano? Eu fico bem assim, nossa, esse homem vai ter que trabalhar, viu? Esse GM aí, ele vai ter que trabalhar. O Com jurídico me todo contrata, hein? O respeito. jurídico vai ter que trabalhar muito. Nossa, muito contrato que eles vão ter que renovar. Então, talvez Sim. seja difícil. Eu não sei se eles vão se livrar desses contratos, de uma maioria desses contratos. Eu acho que, por exemplo, eu não sei se o Alex DeBrincat é RFA, né? Agente livre e restrito, por Parece que exemplo. ele pode assinar agora, mas o contrato dele é um pouco salgado, porque ele é um atacante um nível acima, a gente sabe. Só que ele não foi muito bem nessa temporada, né? Então, E aí eu não sei o poder que vai ser para ele justamente fazer essa negociação, né? Tipo, vou promessa, colocar uma cláusula aqui. Se fizer tantos gols, aumenta meu salário. Não sei como é que vai ser, pois né? é. Mas é porque o que é bom é porque a gente vê muita trade que é assim, é ruim, né? Mas eles pegam o. E aqui a minha pronúncia eu vou marcar, né, gente? Não sei falar o nome dele, amiga. Fala. O que Qual vem do deles? Arizona, que minha pronúncia é horrível.
Não O tô Titman. inspirada hoje. Obrigada, Titman. Obrigada, esse eu precisava escutar. Ele vem, gente, a preço de banana, basicamente. E ele é um ótimo defensor. Ele foi um nome assim. Não tinha uma matéria no Canadá que não falava o nome desse homem. Entendeu? Que tava, ele vai ser o Inclusive, árbitro. E foi. E quando Ottawa essas foi assim. novelas assim chegam ao fim, porque né, volta e meia tem um jogador que vai Ficamos trocar de time. emocionadas. E tipo, 15 anos seguidos que o nome dele aparece, eu fico feliz, porque eu já vou agarrando um nojo da cara dele, sabe? Por toda a temporada a mesma coisa, e o fulano não sai. Oh, Que graça. tá destruindo um travesseiro, mas enfim. Pô. Mais algo sobre Querido. os Senators ou podemos ir para os queridos de Buffalo? E a nossa aposta é essa, gente, que Ottawa ano que vem vai dar vai brigar sim, entendeu? Acho que vem mais Tomara que forte. venha aí finalmente, né? Porque Olha só, Então, mas olha vem, só. Olha só, será que eu acho vem que vai aí? depender. O quanto que ele vai brigar vai depender do que eles vão fazer na off-season e eu acho que e no também draft. depende do que alguns outros times que precisam se mexer, principalmente. é, E aí, claro, estou falando também da Metropolitana por conta das vagas ali do Wild Card, que enfim acabam sendo para as duas. Mas o que outros times que essa temporada lutavam ali pelo Wild Card vão ter que fazer, porque a questão da Uhum. idade está batendo. E aí, se esses times não se mexem, eles vão ficar para trás, e aí eu acho que dá mais chance ainda para times como, por exemplo, o Senators vir aí. Ponto dos Suns é isso que ele fala, antes da gente chegar nos Sabres, né? É um time que tem estrelas jovens, mas também tem Uhum, jogadores mais velhos com muita uhum, experiência. Então, eles sim, conseguiram fazer esse mix que é importante, que é o está faltando em equilíbrio, né? Detroit e está faltando especialmente em Montreal. Né? Um time que tem o Claudio jogando muito bem, ele vem, chega aos É minutos, pelo menos ali, verdade. ele Sim. jogou muito bem. E aí, do outro lado, o line mate dele era o Stuzzler, que tá trabalhando muito. Então, eles conseguiram estar Sim. o best of both worlds ali, que é magnífico. E o Brady, né, um ótimo capitão. A gente Uhum. brinca do poderoso chefinho, mas os números dele são muito bons. Então, Não, eu acho que, né, E eles ele, vão vir de aí um fato, dia. também tem a questão de que ele tem personalidade para isso que ele está fazendo, né? Para esse papel que ele Exatamente. É um desempenha. capitão jovem Então, com tipo, é personalidade. jovem, mas sim. você percebe que, de fato, ele faz ali o que o papel do capitão necessita. Então, funciona muito Exatamente. bem. Mas que E brilho, aí, né? gente? Essa movimentação para levar o Giro para só Eu um também me offzinho, achei né? uma graça. Que brilho essa movimentação para levar o Giro para os Senators. Eu não sei se ele chegou a 1.000 pontos ou foi 1.000 gols aqui, gente, desculpa. Mas eu acho muito bonitinho que quando ele chega. Eu Ah, acho que é foi 1.000 pouco. pontos. Que era um gol que ele dá assistência pro Stuzzler. O Stuzzler corre rapidinho para pegar o puck. Pô, então assim, eu senti que ele se deu tão bem naquele time. Acho Sim. que ele não se arrependeu da escolha. Todo mundo, ele vai pro time que vai brigar pra Stanley Cup. Eu acho que ele vai acabar aposentando sem ter uma Stanley Cup. Mas eu acho que ele tá, tipo, satisfeito com a escolha dele, sabe? Então, assim. Um beijo, Uhum. querido. Um beijo pra você. Aí, quem terminou, O né? grande ouvinte do Acima dos GTG, de né? Ottawa, O Claudio. foi Buffalo Sabres. Buffalo Sabres terminou em quinto lugar na divisão, 42 vitórias, 91 pontos, apenas um ponto atrás do Florida Panthers que classificou. Inclusive, eles têm o mesmo número de vitórias, 42-42, entendeu? E assim, eles só são eliminados, né? Ainda que a gente já sabia que eles não fossem classificar, no jogo número 80. Entendeu? Então foi muito ali na Nossa, reta no final que eles último deixam de respirinho brigar. ali, né? Foi. Entendeu? Realmente estavam respirando por aparelhos, nossos sabres. E eu acredito que eles fizeram muitas movimentações durante a trade deadline, mas eles tiveram uma série de derrotas, né, em novembro, que infelizmente é aquela coisa, você precisa de consistência. Acho que a caso de Buffalo já pode entrar na palavra consistência. Você tem que ser consistente para conseguir chegar nos playoffs. E eles têm um mês de novembro muito ruim, que aí basicamente acho que é onde mata as chances deles de conseguirem se Uhum. Uhum. classificar. Só que aí, deixar para as meninas aqui, a galera, eles têm jogadores jovens, né? A gente sabe que a Sim. defesa deles é muito boa, né? O Owen Uhum. Power deve se desenvolver melhor do que ele já está agora. E na frente, muita gente boa marcando, né? Tate Thompson, como a Lari falou no outro episódio, Nossa, inclusive, essa temporada foi foi dele, assim. descomunal. Foi. Entendeu? O Alex Tuch também, que é aquele jogador Jogou que vem, muito. né, na trade do Jack Eichel, vem, se adapta muito bem ao time. Então, assim, de Buffalo é daqui pra cima, galera. É daqui pra cima. Foguete Sim. não tem ré. Isso aí. Futuro campeão da Stanley Cup, Buffalo Sabres. Você viu primeiro aqui.
Sempre o primeiro aqui. Aqui nós acreditamos neles. Exatamente. Cara, são jogadores que muito jovens, jogadores que se desenvolveram muito bem, jogadores que já são jovens há muito tempo. Já são jovens há muito tempo, é sacanagem. Mas, tipo assim, ele já. Tem jogadores jovens que já estão há mais de uma temporada no time, Sim. e jogadores rookies agora. Já tem pessoas que já estão no time há muito tempo. Você tem uma grata e maravilhosa assim, descoberta que foi o Devon Levi no gol no final da temporada, que é simplesmente espetacular, né? Que para um goleiro rookie é assim, que brilho, sabe? E no final, numa briga super acirrada, né, pelo wildcard, um goleiro rookie que entrega muito bem e que se mantém ele firme, que tem todo aquele rolê lá dele fazer a meditaçãozinha dele na pausa publicitária, nananã, que é cheio de kikikiki e pinta Todo goleiro pinta fora do comum tem uma dessa. Todo goleiro tem uma dessa. e pinta o capacete Capacete. com, como é? Canetinha. Ele é cheio de talentos. Gente, meu Cara, pai tá falando no telefone, só que ele grita, então com certeza vai vazar, então eu já peço desculpas por isso. Estão avisados, galera. Estão avisados. é, E aí, por exemplo, você tem, né, nessa hora que o Craig Anderson sai e ele assume, o time dá um salto também. Ah, É, eles engatam umas vitórias, né? Acho que uma sim, delas foi contra o Islanders, ou eu tô viajando. foi. Não lembro. Foi contra o Islanders, verdade. No Então, final esse da menino já temporada. Uhum. na temporada. Aí eles ganham contra o Devils, se não me engano, também. Tem um Ganham, parece jogo. também. Então, tipo assim, eles ganharam contra times que teoricamente foram melhores que eles, né, na temporada. Sim. Foi bem de igual para igual esse final de temporada ali naquela disputa pelo wild card. E assim, uma coisa que eles vão precisar resolver no gol, por exemplo, o Devon Levi para mim já esse final de temporada foi um sopro para eles já sabem que eles vão ficar com ele, mas a gente tem que ver como ele vai se comportar numa temporada inteira, porque a gente ainda não viu. Sim. A gente não sabe como ele vai ser numa temporada toda. Quem que vai ser o parceiro dele de defesa, de gol? Vai ser o Luukkonen, que é jovem, muito jovenzinho também, mas ele não foi muito consistente. Então, assim, talvez a dupla de defesa, dupla de gols. Tem o Eric Comrie também, mas que assim, ai, galera, com todo respeito ao Eric Comrie, tipo assim, tá. Ele machucou e foi com Deus, né? Nunca mais voltou. O que aconteceu? Eu não sei. Virou Então, lenda. assim, a gente não sabe se ele vai continuar, se vai ser o Luukkonen, mas o que a gente sabe é que o Devon Levi virou uma estrela, né? Virou um queridinho da vez. Então, Chegou e assim, já eles. estreou muito bem, né? Chocante. Exatamente. Em uma E, posição muito importante, né? Que é onde o time tava sim, sim, né? sim, exatamente. Ele vai E dar muito lembrando trabalho no também, futuro. Nossa senhora, gente. O Dali esse tá jogando vídeo, esse muito. vídeo não, esse episódio todo a gente assim, nossa, vai dar muito trabalho. Nossa, eles vão dar muito Mas é trabalho. porque Buffalo, Nossa, eles meu vão dar Deus, é muito tipo, trabalho. Eles vão já dar muito estão trabalho. dando trabalho, Já estão dando entendeu? trabalho. É porque, tipo, o Dylan Cousins renovou o contrato também. Passou na marca dos 30 gols, menino novo. O Dalin tá muito bem na defesa. Né? Tem os outros que nós já citamos. O Owen Power não teve, talvez, a temporada de Rook, que todo mundo esperava que ele fosse ter, mas, assim, ele vai desenvolver e ele é muito grande. Né? Então, achei muito interessante. Não, são defensores com porte físico muito chamativo. Então, e eles estão aos poucos trazendo uma pecinha ali, uma outra de outros times, né? Traz um atacante ali, outro aqui. Então, eles têm Uhum, jogadores experientes. Aquilo que a gente fala de misturar jogadores experientes, jogadores jovens, Buffalo tá fazendo isso. Foi bem devagarzinho. Então, uhum. sei lá, eu acho que se eles realmente aprenderem, não só eles tiveram um problema só em novembro, eles também tiveram um mês de março um pouco ruim. E aí isso matou as chances. Mas se eles engatam algumas vitórias temporada que vem, eu acho que aí eles já conseguem uma vaguinha no White Card, sabia? Acho bem Uhum. possível. E eles têm um querido de capitão, que é o Caio Pozo, que é um querido, queridíssimo, É que é um importante time. vozes, né, no vestiário. Exatamente. É um querido que trabalha muito bem com o time, que todo mundo só tem coisas lindas a dizer sobre ele, e é um time que tem muita química entre si, né? Eles têm poucas pessoas para poder renovar. Eu acho que daí dos agentes livres que eles vão ter, por exemplo, o Okposo, eles vão renovar. Ele já disse que quer ficar lá. Eu não sei como falar o nome dele. O Gijansson.
o Gerson, ele falou também que quer ficar lá, que também é um veterano, não é um menininho, né? É um desses caras que lideram o vestiário. O Craig Anderson teve, enfim, né? Craig Anderson. Então, assim, eles não têm muitas pessoas para renovar, o time deles está meio que pronto, entre aspas. Bem entre aspas mesmo. Agora, eles têm que entrar com peças específicas para poder deixar o time nos trinques para uma briga, entendeu? No final das contas, essa lista tá em níveis assim. Tipo, o Sabres precisa de peças muito específicas. O Senators precisa de algumas peças que ainda estão faltando e algumas uma consistência ali que ainda falta, mas que pode ser em breve vai estar pronto. E aí o Detroit Red Wings, que ainda está meio esparçado, então eles ainda têm que definir a É estrutura uma que vai ser escada esse só um degrau time. abaixo, né? A gente diria que Buffalo e É, Ottawa já estão um pouco mais perto da tão sonhada vaga nos playoffs, né? Detroit ainda tá ali, precisa, né? exatamente. Você ainda precisa saber qual vai ser a espinha dorsal desse time. Eu acho que no Red Wings a gente ainda não tem isso. A gente ainda não Pobre sabe Dylan como vai Larkin ser. não vai segurar todo mundo naquele bumbum, ainda Exatamente. não dá. E o Montreal Canadiens, igual a gente falou, nem estrutura de jogo tem. Então, assim, é uma questão de Tá no tempo. fundo da escada, tá lá no último ainda. Exatamente. Vai. Essa lista aqui, se tudo continuar, se o trabalho for feito de uma maneira séria, coerente, mesmo com erros no meio do caminho, se for um desenvolvimento que se siga o ritmo natural das coisas que está acontecendo agora, essa escadinha vai ser, no caso, por exemplo, a ordem que eles podem chegar, por exemplo, quanto tempo eles vão É, demorar, entendeu? E aí, se você tem o Sabres e o Senators brigando ali mais na frente, talvez se algumas peças erradas que o Sabres pegue, ou alguém muito certo que o Senators ganhe, essa vaga, essa ordem pode mudar, e o Senators ficar um passo à frente, ou o Sabres um passo à frente, mas na parte do Red Wings e do Canadian, de fato, falta ainda bastante coisa para a gente ter, de fato, um time que vai seguir e vai continuar, que vai chegar. Acho que vai chegar, mas vai demorar um pouco mais do que vai demorar para Buffalo Sabres e Ottawa, sim. Senators. Só que é importante também Engraçado. lembrar as pessoas que estão ouvindo que a gente está falando desses times, mas é bom lembrar que eles não estão isolados na vida, né? Então, assim, Mas aí, enquanto amiga, isso, isso que eu ia te falar. É porque eles vão brigar ali com a Metropolitana, mas é porque os Penguins e Washington vão entrar em reconstrução, entendeu? Então, talvez Buffalo e Ottawa vão ter um pezinho a mais ali para brigar com eles por um wild card, uhum, justamente porque eles vão entrar. Porque eu não conto os Flyers e os Blue Jackets, essa é a realidade. Então, vai ser interessante a gente ver como os Penguins vão se comportar, e eu acho que os Penguins estão melhores que o Washington hoje, né? Pra gente ver para ter essa briga com o Buffalo, né? E Ottawa, porque é, vai ser interessante. Como a casa live, muito, né? a Porque de gente fala uma coisa, fato uma visão isolada, mas tem um pessoal ali para brigar. tem os outros times, né? É isso que eu falo. Esses times estão nesse caminho, mas tem outros times que também estão brigando Você ou para vai continuar expulsar o nessas Sidney vagas. Crosby dos playoffs assim, tão rápido? Então, a gente tá falando disso, né? Exatamente. Não é só o Sidney Crosby, tem uma galera ali em volta dele que ainda Uhum. pode dar Um um caldo caldo. ainda. Então, assim, e aí? Fazendo as trocas certas, o Islanders vai continuar? Pode continuar na briga, tranquilamente. E aí você tem um Devils que acabou de. Que se fosse temporada passada, ia estar nessa lista. E conseguiu chegar. Exatamente, ia estar. E hoje Devils tá aí, um mando de gelo. Então, vai continuar. E vai continuar a se desenvolver. E aí você tem o Carolina Hurricanes, que também é um time redondo. Que, dependendo do que for mexer ou não, aí vai continuar na briga. O Rangers também. Então, assim, de qualquer forma, é muito difícil. Entendeu? Então, assim, Mas vai também ser. eu achei que quem cria força na divisão Atlântica, cara, tá pronto pra tudo. Que é a divisão mais Uhum. difícil. Então, já acho que você já chega, ficar ali pegando Boston direto, uma hora tu vai criar caráter, minha filha. Essa é a realidade. Eu É amei. É isso, é verdade. isso Entendeu? aí.
Mais alguma coisa que vocês tenham a acrescentar, que talvez a gente não tenha falado, ou que vocês lembrarem? Consistência, papo. É só isso. Consistência. E goleiros, bons goleiros. Bons Bons goleiros. goleiros. Já anotem essas palavrinhas no caderninho aí do cursinho de Irregularidade. GE. Pra mim, eu também amei isso, que tá faltando pra Montreal a regularidade. Eu acho até que a gente já pode pensar aí para fazer um lançamento do nosso cursinho Como Ser um Bom General Manager, né? Porque demos Exato. aqui várias dicas. Vem comigo, Caio Damas, vem comigo. Só esse povo escutar. Meninas, muito obrigada por estarem aqui neste domingo, nessa noite de domingo, falando logo desses times, né? Continuaremos falando dos eliminados das outras divisões, vem aí. E só para fechar aqui, se você não entrou na nossa liga do bracket, você não entra mais, uma pena, porque tem prêmio, tá? Para o vencedor, e esse prêmio é do nosso parceiro, o Mr. Varsity. Então, por mais que você não esteja concorrendo ao prêmio, você tem 10% de desconto em compras com o Mr. Varsity, usando o nosso cupom TICTACGO. A gente também tem a nossa própria lojinha. Todos esses links estão aqui na descrição desse episódio, assim como as nossas redes sociais, nosso YouTube, o nosso Twitter, o nosso Instagram, o nosso TikTok e o nosso servidor do Discord. O pessoal tá lá animado, comentando sobre todos os jogos, tem watch party, a gente entra para conversar, para trocar ideia, então surtos ao vivo. Se você quer fazer parte, clica aqui no link, tá muito legal, muito organizado, você vai conseguir aí também participar de uma comunidade só do seu time, então, né, encontrar aí com as pessoas que sofrem pelo mesmo motivo que você. E é isso, a gente volta então no próximo episódio para falar de outros eliminados e também, quem sabe, já para ver, né, se possivelmente não teremos essa primeira rodada já certinha, porque não vai ter nenhum varrido, mas também vamos trazer atualizações sobre os playoffs da NHL. Meninas, obrigada. Um beijinho para todas. Voltamos. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Beijinho.